Olá a todos, chegando aqui para mais um dia de ensinamento da nossa série de ensinamentos e temos aqui um título bem sugestivo para o dia de hoje, para darmos aí a continuidade. Qual a sua função na Terra? Então muitos podem dizer assim: pastor, minha função aqui na Terra é trabalhar para comer, beber e vestir, me casar, né, ter filhos e comprar uma casa, constituir uma família. Essa é minha função aqui na Terra. Também, mas essa não é a função principal. Existe uma função maior por você estar nesse planeta Terra. E a Bíblia vai dizer qual é, para que você tenha essa sã consciência, para você não ser enganado, mas ter uma perspectiva de uma vida, não só essa vida na Terra, mas a vida além do planeta Terra. Então, qual a sua função na Terra? Vamos ver? Vamos começar tudo no princípio, vamos começar em Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Vamos ver aqui Gênesis 3, versículo 17 até o 19. Aí diz assim: Ao homem disse: Porque deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Tá vendo? Então aqui é o seguinte: devido à desobediência do homem a Deus, o homem foi expulso do jardim do Éden, onde ele vivia uma vida boa, tranquila, comia do bom e do melhor, sem precisar trabalhar, só administrando ali o jardim, a criação do Pai. Pela desobediência agora de Adão, né, e Eva a Deus, o homem, para sobreviver, não é igual viver, ele vivia bem no jardim do Éden, regalado debaixo do esplendor e da guarida de Deus. Mas sobreviver, agora é para sobreviver, o homem teria que trabalhar para comer. Está vendo que o trabalho é um castigo. Mas essa não é a função principal do homem aqui na Terra. Trabalhar para comer, beber e vestir. Tem uma função primordial para a existência do ser humano. Então, essa aqui é uma obrigação de sobrevivência por um tempo determinado. Então, você vai ter que, do suor do teu rosto, comer, trabalhar para comer o feijão com arroz aí. Para comer, beber e vestir. Constituir lá uma família. Por isso tem que trabalhar, porque desobedeceu a Deus, foi expulso do paraíso. Agora o castigo é o trabalho para você poder comer. Aí o que acontece? Você vai entender no final qual a sua função na terra. Em Hebreus 9, no versículo 27, vamos ver aqui. Hebreus, deixa eu abrir a Bíblia aqui. Hebreus 9, no versículo 27. Só um minutinho. Vamos lá. Hebreus 9, 27. A Bíblia diz assim, bem clara: E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Tá vendo? Então presta atenção. E como ao homem está destinado a morrer uma só vez, e lá do outro lado terá o juízo, terá o julgamento pelo pecado, você pode dizer: mas eu não mato, eu não roubo, eu vou para o céu. Não é bem assim. Então, a Bíblia diz que o homem vai morrer, e é uma vez só que morre, não é duas nem três, não tem negócio de encarnação, morreu, acabou. Vai ter o dia de juízo, o dia final, o julgamento final, pelo pecado de todo ser humano. Mas eu não mato, eu não roubo, eu não tenho pecado, eu vou para o céu. Vamos ver se isso é verdade? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito dessa sua afirmação. Porque o demônio engana as pessoas aqui na Terra,
fazendo com que elas pensem que elas são boazinhas e que quando elas morrerem, independente do que fizerem na terra, elas vão para o céu. E não é assim a verdade. Para voltar à comunhão com Deus, algo vai ter que ser feito. Nós já fomos expulsos do jardim do Éden, do paraíso, e para voltar à comunhão, algo vai ter que ser feito. Então não mato, não roubo, eu vou para o céu, sou uma pessoa caridosa, sou uma pessoa boa. Olha só o que diz Romanos, aqui no livro de Romanos 3:23, nós vamos abrir aqui para você entender melhor. Romanos 3:23, a Bíblia diz assim, ó, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá vendo? Então perceba o seguinte, perceba que todos, todos, não é uma só pessoa. O pecado original da Adão e Eva alcançou a todos, então todos estão debaixo desse pecado, inclusive você. Então, a Bíblia diz que todos estão afastados da presença de Deus. E para voltarmos à comunhão com o Senhor, à comunhão com Deus, só alguém puro, sem pecado, pode reatar essa nossa amizade com o Pai novamente. E quem é essa pessoa sem pecado nesse mundo? É só Jesus. Só Jesus pode fazer essa aproximação do ser humano com Deus, que o pecado afasta o homem de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, só Jesus pode fazer essa aproximação entre o homem e Deus. Por que Jesus? Porque aqui em Romanos 5:17, vamos ver? Romanos 5:17, a Bíblia diz assim, ó, 17 em diante. Presta bem atenção. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Pois, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Tá vendo agora? Então perceba, pelo pecado de um só homem, de Adão, a morte reinou sobre o homem, né? Agora, por um ato de justiça de um só também, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz, foi para o inferno, passou 1, 2, 3 dias e ressuscitou para justificar cada um de nós do nosso pecado, nos trazer a vida de volta. Então, por um só homem, né, nós também somos justificados diante de Deus como se não tivéssemos pecado, porque Jesus levou na cruz os nossos pecados. Então, por um só homem nós somos condenados ao pecado, Adão, e por um só ato de justiça de Jesus na cruz, nós somos absolvidos do pecado para ter uma vida e uma vida eterna do lado de Deus. Só que para isso você tem que ter Jesus como Senhor da tua vida. Senão, você não será justificado lá do outro lado no dia do juízo final. Deu para entender agora? Então, mano, entendida qual a minha função na terra. Então, para a gente concluir, você vai entender qual a sua função na terra. E Eclesiastes, capítulo 12, aqui a Bíblia tem todas as respostas para a nossa vida terrena, nossa vida celestial nos céus ou a nossa vida no inferno. Vai depender do que a gente vai fazer aqui nesse planeta. Então, em Eclesiastes 12, versículo 13, a Bíblia diz assim, ó, preste bem atenção, bem clara. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, pois este é todo dever do homem. Você está vendo? Então perceba que a sua função principal na terra é o dever, é a obrigação de temer a Deus, de praticar os ensinamentos de Deus. Ou seja, você tem que aceitar Jesus para ser o seu Senhor, Senhor de sua vida, guiar a sua vida. Se você não aceitar Jesus, como Deus disse, tem que temer a Deus, respeitar e guardar os mandamentos,
que tem que aceitar Jesus, para ele justificar você lá do outro lado, no juízo final, e você não ser condenado à morte, mas viver eternamente, você tem que aceitar Jesus. É a conclusão, Deus disse, é um dever do homem aqui na terra, é uma obrigação do homem na terra, obedecer aos ensinamentos de Deus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ah, e se não aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Senão seus pecados continuarão em você, e você será condenado no juízo final. Então, qual é a sua função na terra? A Bíblia é clara. É todo dever do homem, obrigação do homem, respeitar os ensinamentos da palavra de Deus. Ter Jesus como Senhor e Salvador. Seguir a Jesus Cristo, para no outro lado, no juízo final, você ser absolvido pelo sangue de Jesus. Entenderam agora? Então, ninguém está na terra de férias. Nós estamos aqui uma grande obrigação de temer a Deus, andar na palavra, aceitar Jesus, para Jesus nos justificar do nosso pecado, a gente ser limpo, salvo e eterno e voltar para os céus para morar com Deus. Se não fizer isso, não tem como você morar no céu. Porque só o justificado no sangue de Cristo, lavado no sangue de Jesus, vai poder morar lá. E se não aceitar Jesus, não vai ter essa limpeza. E a pessoa, no juízo final, será condenada pelos seus pecados. Então, meu irmão, dê uma chance para Deus. Não custa nada. É sua vida em jogo. A vida aqui na terra vai passar. Mas a que Deus tem para ti é eterna e perfeita. Qual a função do homem na terra? É temer a Deus, servir a Deus, ter Jesus como Senhor, seguir Ele até o fim, para no juízo final, ser absolvido e ter uma vida boa no céu. Tá bom? Espero que tenha sido claro e objetivo e que você tome uma posição na vida. Sem Jesus, não tem esperança nenhuma para o ser humano. Sem Jesus, a vida do ser humano não tem sentido algum. Beijo no coração e até a próxima. Espero que tenha ajudado você.